Então, na aula de hoje, pessoal, nós vamos aprender aí como desenvolver o software para o CLP envolvendo a eletropneumática. Pessoal, hoje nós vamos desenvolver aqui a programação do sistema eletropneumático, em que eu faço uso aí do método intuitivo. Então, o método intuitivo eu vou usar o raciocínio lógico e o pensamento de forma organizada. Então, qual que é a principal característica? Eu encontro soluções diferentes para o mesmo problema. Tá? Então, como a gente já viu na aula anterior, aqui no lado, desse lado aqui, ó, eu tenho as etapas que eu tenho que manter. Ou seja, determinar o número de I/Os, endereçar, fazer o hardware, a tabela passo acionamento e depois a programação. Então, o objetivo dessa organização é tornar o sistema mais prático. Então, aqui está o problema. Ao acionarmos um botão de comando, a haste de um cilindro de ação simples com retorno por mola deve avançar. Enquanto mantivermos o botão acionado, a haste deverá permanecer avançada. Ao soltarmos o botão, o cilindro deve retornar à posição inicial. Então, para a solução desse problema, a gente apresenta um cilindro de ação simples com retorno por mola e válvula direcional 3 duas vias normal fechada, também acionada eletricamente por solenoide e reposicionada por mola. Então, ainda aqui no problema, pessoal, eu fiz uma pequena alteração, né, alguma modificação no funcionamento, né, do que a gente viu anteriormente, que é inserir aqui um sensor para posição avançada e o recuo aqui vai ser automático após 3 segundos. Então, aperto o botão, o cilindro avança, depois de 3 segundos que tocou aqui em S5, que detecta que ele está avançado, ele retorna novamente. Aí, para reiniciar o processo, eu preciso apenas soltar o botão e apertar novamente. Então aqui eu tenho a etapa 1 e a 2, que eu separei as entradas e saídas e fiz o endereçamento. Então, para endereçar, eu separei aqui endereço absoluto e o simbólico, e depois os comentários. Endereço absoluto é a entrada ou saída do CLP, e o simbólico é o nome do componente no hardware, e os comentários do que ele faz. Então aqui, olhando, ó, eu separei inputs, flags e outputs, certo? Então, as inputs é o I1 e o I2, respectivamente S1 e S5, onde S1 é o botão que liga e o S5 é o sensor do cilindro avançado. Flags, eu usei M1 e M2. M1 é a flag de T1, onde eu vou armazenar o tempo transcorrido do temporizador. Essa eu sou obrigado a usar. Não dá para programar o temporizador sem usar flag. E a flag M2 é uma flag que eu usei em função da minha análise, da minha solução. Eu achei conveniente usar uma flag para facilitar a solução, visto que eu tenho que soltar o botão S1 para poder reiniciar. Então, usando só uma saída física aqui, que no caso é o Q1 e o Y1, eu não tinha como fazer essa saída. Né? Então a flag aqui, pessoal, ela é uma memória. Então ela não é nem entrada e nem saída física, é uma posição de memória. Então eu uso como um facilitador, como se fosse um relé auxiliar comparando com o comando. Continuando aqui, eu já determinei o que era entrada, o que é saída, já enderecei. E agora eu vim aqui no hardware, onde eu tenho o logo aqui, ó, certo? Eu optei pelo logo em função do número de entradas e de saídas. Nas entradas, obedecendo o que eu já fiz na tag table,
eu coloquei aqui, ó, o S1 na entrada I1 e o S5 na entrada I2. Coloquei o Y1 na saída Q1. Então, repara o seguinte, as flags não vão aqui, porque a flag é interna ao CLP. Então, a flag ela não é uma nem entrada e nem saída física, ela é uma memória. Então, aqui agora nós podemos observar a última etapa da preparação, que é a tabela comando acionamento. Então, como primeiro passo, é importante isso aí, ser organizado. Primeiro passo, o que eu vou fazer? Pulsar o S1. O que tem que acontecer? Avançar o cilindro ligando o Y1. Segundo passo, quando o S5 for acionado, ele tem que iniciar a temporização. Terceiro passo é o temporizador. Ele tem que fazer o quê? Depois de 3 segundos, recuar o cilindro, desligar o Y1. E o quarto passo? O quarto passo é quando eu soltar o S1, voltar ele para o repouso, ele vai permitir reiniciar o sistema, ou seja, quando eu soltar e voltar lá no primeiro passo de novo, eu consigo repetir o processo. Então vamos lá. Aqui nós temos em mão a tabela comando acionamento, certo? Aqui em cima, com o que a gente já analisou. Aqui no programa, eu adiantei já e coloquei todas as saídas que eu preciso, que é o Q1, o M1 e o M2, que são as duas flags, M1 e M2. Então, vamos começar lá do passo 1. Passo 1, ó, pulsador S1, pressionado, avança o cilindro. Então, ele tem que ligar o Q1. Então, tem que ter tudo à mão que você já fez, o hardware e a tabelinha, a tag table. Então, o S1 eu sei que está ligado numa entrada NA. Então, vou desenhar aqui um contato NA associado a esse botão, que é o I1. Então, o endereço do meu CLP, o I1, é o botão S1. Beleza, maravilha, está aqui. Então, ele vai ligar o Q1. Lembrando aqui, né, que a saída sempre na barra da direita, tá? Ótimo, ligou o Q1. Agora, o segundo passo, ó, S5 acionado, tem que ligar o temporizador. Então, inicia a temporização. Então, mesma coisa aqui, ó, insere sem problema nenhum, ó. A entrada do temporizador é onde está ligado o S5, que no caso aqui é o I2. É só voltar lá e ver a tabelinha que a gente já preencheu. Tá? Então, o I2 é o meu S5 que está ligado lá. E aí, o temporizador vai ligar aqui, ó, a memória dele. Então, é outro detalhe também, tá? Quando transcorreu esse tempo aqui, o que essa memória tem que fazer? Ele tem que ligar a memória que vai fazer desligar o sistema, que é o M2. Ó, o pulsador em repouso aqui, ó, vai fazer o quê? Reinício do processo. Então, ele vai possibilitar, forçar com que eu faça o quê? Eu tenho que soltar o botão, porque do jeito aqui, ó, se eu soltar o botão, o Y1 aqui em cima, ele vai abrir, né? E não vai funcionar do jeito que eu quero, certo? Então, vou fazer aqui, ó, o M1 acionar o M2, ó, M1 aciona o M2. Vamos desenhar direto aqui, ó, depois eu vou mudando. Então, o M1 aciona o M2, perfeito. Né? Aí o M2 que vai desligar lá o Q1. Quando ele entrar, ele desliga o Q1. Então, vamos desenhar aqui, ó, um contato, só que tem que ser normal fechado, né? Por quê? Porque em repouso ele está fechado. Então, M2 está em repouso, lá está fechado. M2 entrou, aqui abre. Ficou meio feio, tá? Mas vocês vão entender. Então, M2 está lá, fechado. Tá? Então, essa é a condição de repouso. Beleza. Aí, só que tem um problema que eu tenho que resolver. Quando M2 entrar, o Q1 sai, o I2 desaciona T1.
Aí tudo desliga e volta ao normal. Então vai ficar cíclico, vai ficar indo e voltando sem eu ter que soltar o botão. Então faltou alguma coisinha aqui ainda, né? Que é primeiro, é o selo aqui de M2, porque ele não pode sair. Ele tem que garantir que eu tenho que soltar o botão. Vou desenhar o selo aqui em cima, para o espaço que eu tenho. Tá, então M2 vai selar ele mesmo. Por quê? Uma vez que entrou, ele abre lá, ó. Concorda que se não tirar o dedo do botão lá, ele fica aberto, não liga mais. E o que vai garantir? Eu liberar o botão. Eu teria que fazer com que M2 caísse fora, né? Saísse, né, da sequência. Então, M2 e o I1 aqui é como se fosse uma porta ou exclusivo, né? Então eu tenho lá só funciona um de cada vez, né? Só funciona quando um é um, né? Quando eles são diferentes, né? Então aqui, ó, eu vou colocar o I1, ó, certo? Enquanto eu tô apertando I1, tá fechando vamos numerar as linhas aqui, ó, linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4, para ficar fácil a gente ver. Então na linha 1 eu tenho I1, na linha 4 também. Quando eu aperto para começar, fecha os dois, beleza. Só que aqui embaixo não começa. Então, esse M2 da linha 1, ele fica fechado e deixa ligar o Q1. Certo? Quando avançou na linha 2, aciona aqui, ó, o I2. Certo? Quando avançou, aciona o I2 porque ele é o cilindro avançado. Aí começa a transcorrer o tempo. Passou os 3 segundos, aciona o M1. O que M1 faz? M1 fecha aqui. Certo? Aí liga M2, porque eu ainda estou com o dedo no botão. Se eu soltar, ele volta antes do tempo. Certo? Ele desliga antes do tempo. Aí o que acontece? O M2 fica selado por aqui. Beleza. E aí o M2 abre aqui na linha 1, ó. Ele abre esse contato aqui. Aí o que acontece? Enquanto eu tiver com o dedo apertado aqui, ó, esse está fechado, esse também está fechado. Só que esse aqui está aberto, aí não deixa ligar. Aí obrigatoriamente eu tenho que soltar o S1, que é o I1, aí libero o M2 aqui embaixo, e aí ele volta para o repouso aqui em cima. Aí eu consigo iniciar tudo do jeito que eu queria. Então, para encerrar, nós estudamos hoje as etapas para organizar um programa integrando o CLP com o sistema eletropneumático, a importância de levantar as I/Os, fazer o endereçamento e fazer o comentário, como realizar a tabela acionamento, comando acionamento, e que as flags são memórias que auxiliam na solução de problemas mais complexos. E também vimos como programar usando o método intuitivo. Então aqui é o fim da apresentação. Espero ter ajudado vocês e qualquer dúvida é só me contactar.